Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sexta-feira, 16 de maio de 2025, sem delongas, estamos aqui na presença da Rosinha, da Ariane, do Ricardo, do Jefferson Thor. E irmão Thor, por favor, ore para nós para começarmos o nosso culto. Agora. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Queremos Te louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio, Pai. Porque a Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor se faz presente. Queremos engrandecer o Teu nome. Que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem que fazer no dia de hoje. Que essa palavra venha trabalhar em nossos corações, não só nos nossos, como de todos os ouvintes da palavra de Deus. Pai, usa o Teu Filho conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. Muito obrigado, Deus. Que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Amém. Harpa cristã. Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Mateus 15, de 21 a 28. Eu até acho que Marcos 7, de 24 a 30, está até melhor. Mas vamos no Mateus, né? Mateus é o Mateus. Vamos hoje meditar sobre uma das passagens, se não para mim, a passagem mais intrigante da Bíblia. Uma passagem em que Jesus recebe uma resposta que ele não recebeu de ninguém. Só para mim, André, só essa mulher foi capaz. Hoje as pessoas chamam de invertida, né? Quando a gente fala alguma coisa e a outra pessoa, com toda a educação, fala assim, ó, você, beleza, mas você está errado. Uma invertida. Todos já abriram? Mateus 15, de 21 a 28, o episódio da mulher cananeia, que na verdade era grega. Mas se você digitar no YouTube, a mulher cananeia, ela habitava em Canaã, era cirofenícia de nação, mas ela era grega. Vamos lá, quando a gente puder ler. Amém? Amém. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu peço a atenção de vocês que a gente está lendo uma coisa muito preciosa, né? Olha a resposta que Jesus dá. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, mensagem rápida. A Bíblia, irmão Thor, irmão Cabral, tem coisas que a gente não entende, né? No primeiro momento, um desavisado vai pegar essa passagem e vai falar assim: não entendi. Como assim? A pessoa lutou para estar ali, né? Jesus, o Deus encarnado, bondoso, que sabe de todas as coisas. Aquela mulher, se a gente for estudar, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar, porque tem gente que não sabe nem o que, de nada, não sabe de nada do que a gente está falando. Talvez clicou aqui, cara, que doideira é essa? Os caras cantando o exilado e tal, que doideira, né? Mas é assim que tem que ser mesmo. Então vamos lá. Jesus já estava na comissão, né? Na grande comissão ali, com os discípulos e tal, estava indo para um destino, as partes de Tiro e Sidom. Tinha uma mulher com a filha terrivelmente endemoniada. E em vários episódios as pessoas chegavam para Jesus
teve um que Jesus falou assim: não, eu vou até a tua casa. Aí o comandante falou: não, não precisa, basta uma palavra. E Jesus falou: grande é a tua fé, elogiou. Ele poderia ter falado para ela: eu vou até a tua casa. E ela poderia falar: não, não precisa. Ah, então a tua filha. Não. Jesus, nesse caso, ele deu uma resposta primeiro mal criada, digamos assim. Imagina a gente se colocando agora no lugar da mulher, diante de Jesus, e Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não estou aqui para falar com você. Talvez, Cabral, talvez, Thor, e quem estiver me ouvindo, se a gente recebesse uma resposta dessa de Jesus, a gente ia falar assim: tá vendo? Esse Deus paga de bonzinho, mas ele é. Hoje eu não estava falando misógino, tá falando assim comigo porque eu sou mulher, ou preconceituoso, tá falando comigo porque eu sou pobre, enfim, um monte de coisa. Mas olha a humildade, eu quero chamar a atenção, porque o objetivo dessa mensagem aqui é, primeiro, humildemente tentar explicar o inexplicável, porque esse episódio tem uma grandeza teológica tão grande que quem somos nós para tentar desvendar tudo? Mas eu vejo aqui uma humildade, uma perseverança e uma fé da mulher. Então ela diz no 25: socorre-me, Senhor. Ou seja, ela tomou um não, não vou falar com você agora, mas ela continuou: socorre-me, Senhor. Só que aí Jesus deu uma outra, que foi pior que a primeira. Ele diz assim, após ouvir o socorre-me, no versículo 26 ele diz: não é bom pegar o pão do filho e entregar ao cachorro. Isso é verdade mesmo. Você nunca vai pegar a comida do Davi, da sua filha, pegar e dar para o cachorro. Num primeiro momento, você está entendendo o que é que é? Ele rebaixou ela. Falou assim: ó, eu estou aqui com um filho e você é um cachorro. Ela aí fala: ah, não, agora não. Agora me chamou de cachorro. Inclusive, vou chamar a Sociedade Protetora dos Animais aí, que história é essa e tal, né? E ela diz, e para mim, eu falo isso sempre com as minhas filhas. Eu acho que de todas as respostas que Jesus recebeu aqui na Terra, essa foi aquele. Ou ele não esperava, eu não esperava, porque nós temos o livre-arbítrio de falar o que a gente pensa, o que está no nosso coração. Deus fez um homem para isso. Nós não somos anjos. Os anjos não têm autonomia para chegar diante de Deus e falar: ó, Deus, a partir de agora eu não sou anjo. Não pode. E os anjos, eu digo eu aqui, eles gostariam de estar no nosso lugar. Inclusive para pregar, porque eles também hoje não podem pregar a palavra. A Bíblia fala que os anjos queriam muito pregar. E ela vira e fala: sim, Senhor, você tem razão. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então, irmãos, o culto é rápido. Vamos aqui tentar extrair. A Ariane está preocupada, já resolveu, Ariane? Vamos tentar extrair aqui uma mensagem impactante que possa transformar a vida da gente. Ok? Então vamos lá. Primeiro comentário. Na semana retrasada, a gente veio com um episódio assim da Vida é Bela. A vida é bela. Eu falei: opa, a vida é bela? Será? Depois, a gente viu que Jacó lutou com Deus. Foi daí que me veio essa passagem, porque não teve luta física aqui, mas houve um debate aqui, quase que uma luta. Talvez a gente hoje esteja diante de Deus, fala: Deus, eu oro para o Senhor há 30 anos. Aí uns vão falar: ah, tá vendo ali? Não quero mais. Não, Deus, esse negócio de Deus aí. Então, é uma luta com Deus. Daí me veio essa passagem. Então vamos lá. Primeira observação que eu tiro aqui: tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente não entende. Por que Jesus tratou ela assim? Por quê? E se a gente for pesquisar, uns vão falar assim: não, porque realmente Jesus veio. Naquele momento ele estava indo para as nações de Israel. Só depois que seria os gentios, etc. Outros vão falar assim: não, porque aquele povo ali era um povo impuro. A gente não sabe o que essa mulher fazia. A gente não sabe as práticas dela. Naquela época, os povos que não os judaicos faziam abominações. A gente não sabe. Mas, e aí aqui citando coisas que a gente não entende. Por que Isaac abençoou Jacó, mesmo sabendo que ele não era o Esaú? Porque no primeiro momento ele é enganado.
Mas depois ele fala, agora eu vou te abençoar assim mesmo. A aprovação de Jó, por mais que a gente entenda, no fundo, a gente fala assim, por que Deus permitiu? Pô, com Jó foi pesado, hein? Perder 10 filhos, perder tudo que tinha, sendo que Jó falou que nunca tinha olhado para uma virgem. Ou seja, é um cara assim, justo, íntegro, orava pelos pecados que os filhos nem tinham cometido, perde 10 filhos, perde tudo. A gente nunca vai entender. A gente tem ali e tal, beleza, mas Jacó lutando com Deus, que história é essa de Jacó lutando com Deus? Não entendi essa história. Jesus pregando no inferno, você sabia que depois que ele essa Ariane não sabia não, Ariane, porque você falou que não sabia que o Jacó era Israel. Jesus, depois que morreu na cruz, ele foi ao inferno, pregou no inferno. Sabia dessa? Já ouviu falar disso? Então, pregou no inferno. Por quê? Aí você pesquisa lá, Pedro cita, porque o dilúvio foi uma coisa tão severa, matou todo mundo, que dentro dessas coisas que a gente não entende, Pedro fala lá. Tem alguns 5 ou 6 versículos. Hoje a pregação não é sobre isso. Mas Jesus foi ao inferno naquele momento. Hoje em dia, se a pessoa morrer e tiver, não tem segunda chance. Mas Jesus, depois que morreu, foi ao inferno pregar para aqueles que foram subitamente mortos nos dias de Noé. Mistério, ok? Eu tô só falando mistério aqui. A brincadeira do Jacó trabalhar 7 anos. Imagina, eu trabalho 7 anos para casar com a menina. No dia do meu casamento, o pai me dá outra. E ele só percebe no outro dia. Coisas que a gente não entende. Tá na Bíblia. O doente que está lá, nasceu doente, a pessoa hoje que nasce sem as 2 pernas. E aí perguntaram para Jesus, por que ele nasceu sem as 2 pernas? Foi porque ele pecou ou os pais? Jesus responde, para a glória de Deus, coisas que a gente não entende. Então esse episódio aqui, para começar, existem coisas que a gente não entende. Mas vamos falar daquilo que a gente entende? Jesus testou a mulher. Ou como hoje, ele está te testando, Ariane, vou dar uma de pastor aqui. Está te testando, Ariane, está me testando, está te testando, Cabral, está te testando, Thor, e quem estiver me ouvindo. Então, o que a gente precisa? E eu falo para mim, minha filha, a minha nozinha Antonella quer comprar um instrumento. Ela pega um instrumento, ela não sabe tocar um instrumento, e o instrumento não está afinado. O objetivo, ou uma coisa legal da gente tentar buscar é essa afinação, essa sintonia com Deus, para a gente, quando passar por uma situação dessa, não entender errado. Aquela mulher ali foi tomada de uma sabedoria tão grande que ela foi humilde, perseverante, teve fé e conseguiu o que queria. Amém? Então, que possamos saber que existem coisas que a gente não entende. É assim mesmo, ok? Mas, olha só, talvez essa passagem esteja aqui para que nós hoje saibamos que temos um exemplo. Ela primeiro foi perseverante, chegou aos pés de Jesus, teve uma que só tocou e conseguiu a bênção dela. Essa gritou, socorre-me. Não estavam deixando ela chegar perto, isso é outro detalhe também. Como é que você sabe disso? Você estava lá, André? Não, mas pesquisando um pouquinho, ela não chegou lá. Imagina, se uma mulher cananeia, Ciro, Felícia grega, ia conseguir chegar. Não. Ela lutou, os discípulos empurrando ela, não, não, não. E ela, socorre-me. E aí Jesus respondeu de longe. Jesus respondeu para ela de longe. E ela mandou de longe também. Ou seja, às vezes, aí eu extrapolando aqui agora, às vezes a gente está aos pés de Deus falando com Ele. Às vezes é o nosso sentimento que a gente está longe. A gente ainda sente que está longe. Mas, ao exemplo dessa canané aqui. Amém? Então, qual é a palavra? Resumo da palavra. Não sabemos a situação em que nós nos encontramos, mas, primeiro, para a gente ter ciência, teve um episódio de uma mulher que tinha uma filha endemoniada, extremamente endemoniada, e que ela teve essa humildade, essa perseverança e essa fé, e conseguiu a bênção de Jesus. Amém? Então vai dar tempo agora, culto encerrado, palavra do Senhor dada. Agora eu quero uma sobremesa, que é o seguinte. Voltando no episódio da Vida é Bela. A vida é bela? Eu não sei. Mas eu sei que o Espírito é santo. Então eu queria que vocês guardassem essa frase, e eu espero guardar também. Eu cunhei uma frase no passado que santidade é força. Santidade é força. As pessoas pegam esse termo santidade
às vezes colocam assim, santidade é coisa de monge e tal. Não, santidade é força, você fica forte. E a outra coisa eu não sei se a vida é bela, mas eu sei que o espírito é santo. Então, toda vez eu estou falando para mim, que a gente estiver diante da situação, que a gente sabe isso aqui, né? Que nem aquele episódio. Tem pé de pato, asa de pato, bico de pato, mas estão falando que não é pato. Se você estiver diante de uma situação que parece pecado, tem cheiro de pecado, é pecado, e você não estiver conseguindo, ou achando que não está conseguindo, que a gente lembre dessa frase. Eu não sei se a vida é bela, mas eu sei que o Espírito é santo. E se a gente é o templo do Espírito, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. Então, para terminar agora mesmo, tem um versículo em Números 14, 21. Agora sim, a aula acabou, tá? A palavra agora é só um bate-papo. Tem um versículo maravilhoso em Números 14, 21, em que Deus diz isso. Deus, não foi Moisés, não foi... Diz assim, Números 14, 21. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Amém? Então, a gente consegue extrair muita coisa aqui. Será que toda a terra já se encheu da glória do Senhor? Eu tenho para mim que não. E muitas pessoas ficam falando assim, na verdade o milênio já começou, não tem milênio, não vai ter arrebatamento, Jesus não vai voltar, isso tudo é história de carochinha, eu tenho que pagar minha conta, etc. Olha, eu tenho estudado, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, agora eu vou entrar em Deuteronômio, me peguei com essa frase, que eu não chego, caraca, olha isso aqui, Deus falando. Agora, quando que ele falou isso? Sabe quando que ele falou isso, Ariane? Quando os espias chegaram diante da terra prometida, falaram, nem Deus vai fazer a gente conquistar, e não somente isso, eles chegaram e falaram assim, Moisés tem que ser deposto. Moisés tem que ser deposto. Então, antes de Deus falar, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então, antes dele falar isso aqui, Deus disse, porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor. André, mas isso aí só está escrito aí, não. Salmo 72, 19 diz, bendito seja e toda a terra se enche da sua glória. Isaías 6,3 diz, toda a terra está cheia da sua glória. Abacuque 2,14 diz, pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E Apocalipse 21, 23, versículo 23 e 24. A nova Jerusalém, a glória de Deus ilumina tudo e as nações andam à sua luz. Então é só uma sobremesa aí, porque fica registrado, não sei no futuro quem vai assistir, aqui não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem de autoajuda no sentido de que nós estamos numa luta. Um grande amigo meu, batendo papo, falou assim, qual é o sentido da vida, André? O sentido da vida é a gente ser feliz, né? Ele falou umas coisas, é lógico que ele sabe que não é isso. Eu tenho para mim que o sentido da vida é a vida é um grande ringue, uma grande guerra, uma grande luta, que no final é um grande teste, e esse teste dessa mulher embasa, esse teste, ela foi testada, e o final da história, qual é o final da história? Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Uns vão estar com ele, e outros, que ele falou aqui, deu os critérios, né? Os que provocaram, recusaram, e etc, não estarão. Amém? Então, é um mix de exortação, edificação, o que eu queria... a mensagem resume uma frase. Não deixemos de lutar com Deus. Talvez a luta não seja braçal, na mão, como Jacó teve no episódio que a gente leu. Lutou com Deus e Deus disse, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora não é mais Jacó, é Israel. Aqui tem um exemplo mais do século XXI. É uma mulher totalmente humilde, proibida de chegar perto, falando de longe. E Jesus ainda testa ela. Às vezes a gente é testado, mas é só um teste. Jesus nos ama. Ele ia morrer por causa dessa mulher. Palavra dada, sexta-feira, 16 de maio de 2025. Muito obrigado e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Número 36, o exilado. Não precisa não, a gente consegue levar, Ariane.
Vamos lá? Conseguiu? Vamos lá. Vamos lá, Thor. Vamos lá. Da linda pátria estou bem longe. A Ariane conseguiu o somzinho. Vamos lá, Ariane. Manda aí, Thor. Aqui é tudo, quem sabe faz ao vivo, hein? Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus surgir. Vamos lá. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Para terminar, sua vinda aguardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu